Olá, bem-vindos a mais um episódio do Reflexões Criativas Entrevista. Eu sou Daniel Chicote. É um prazer ter vocês por aqui. Fazia um tempinho que a gente não fazia um Reflexões Criativas Entrevista. Estava em outros projetos. Agora estou retomando essa parte que a gente gosta tanto de falar com grandes convidados. E hoje o episódio é com alguém cuja história se confunde praticamente com a própria história da internet no Brasil. Quando o mundo corporativo ainda engatinhava no digital, ele já estava lá praticamente desbravando, testando, escrevendo, criando comunidades e conectando pessoas com ideias. Ele foi um dos pioneiros, se não o primeiro a entender realmente que a internet não era só tecnologia, mas sim comportamento, cultura e principalmente poder de transformação. Ele criou um dos blogs mais influentes do país, talvez vocês já saibam quem é, antes mesmo da palavra influencer existir no nosso dicionário. Chegou a ser peça-chave, ou é peça-chave no desenvolvimento do marketing digital por aqui, não só como praticante, mas também como pensador, educador, crítico e provocador. Sua trajetória inclui liderança em inúmeras frentes, consultorias estratégicas, criação de conteúdo, palestras em grandes eventos, mentorias de programa de inovação e tem uma atuação constante em formar profissionais com visão crítica integrada a esse mercado digital que a gente vive hoje. Ele fala de tecnologia como quem fala de gente, porque para ele tudo começa pelas pessoas e eu assino embaixo disso. Não à toa, ele é uma referência quando a gente fala de educação, cultura de rede e o impacto dessas plataformas no nosso cotidiano. Nunca perdeu o bom humor e a curiosidade e o prazer de compartilhar o que sabe. Hoje eu tenho o privilégio de receber no Reflexões Criativas uma das mentes brilhantes e generosas do nosso ecossistema digital, Ednei Internei Souza. Ney, obrigado pela presença aqui no Reflexões Criativas nessa segunda-feira fria aqui em São Paulo. Muito bom, muito obrigado, Chicote. Cara, quase que eu entro chorando aqui de emoção. Muito obrigado por essa introdução emocionante, generosa. Sempre muito especial você ouvir a retrospectiva que você faz, né, pelos olhos de outra pessoa, né? Porque muitas coisas aí fazem parte da minha missão de como eu vejo o mundo e ver alguém repetindo isso, assim, caramba, eu tô fazendo direito, tô conseguindo transparecer isso, tô conseguindo deixar claro que eu sinto, que eu penso isso, né? Que é uma dificuldade no mundo, né? A gente vive muitas formas de se comunicar, muitas bolhas de comunicação, e quando a gente consegue se comunicar com clareza, percebe que a gente está entendendo o nosso propósito, é sempre muito emocionante. Muito obrigado. Poxa, eu que agradeço o seu tempo e a generosidade de estar aqui. É um privilégio poder falar com você. Já participei dos seus cursos, a gente já se encontrou pelo mercado. E aí a gente vai passar aqui agora por um bate-bola, como diria Marília Gabriela, falando sobre o passado, um pouco da evolução digital, o mercado hoje, tentar aprofundar alguma coisa de performance, métrica, futuro, assim, né? O que a gente enxerga para o futuro pelos seus olhos. E aí, para começar, quero te perguntar o seguinte, Ney. Você foi um dos primeiros a apostar na internet no Brasil e criou aí o Internei, né? Praticamente é sinônimo de internet. O que te surpreende na evolução da criatividade digital ao longo dessas décadas, desde que você começou? E quando você começou, a gente pode falar que você deu praticamente o pontapé na blogosfera brasileira e tudo lá era mato antigamente. Sim. Cara, eu acho essa maturidade de entender que o digital são novas ferramentas que podem ser utilizadas dentro do contexto criativo é o que me surpreende positivamente. Eu não acho que é uma surpresa disruptiva, mas é sempre um acalento, um quentinho no coração quando vê que alguém entende que o digital ele é o meio e não o fim dentro do processo criativo. Que já aconteceu com outras mídias antes da internet, antes da tecnologia, né? Na verdade, com outros tipos de tecnologia, a gente tende a ver, às vezes, muito no contexto de hoje, tecnologia como computação, né? Mas, por exemplo, fotografia é uma tecnologia, né? Quando a fotografia surgiu,
Muita gente olhou para a fotografia com um certo desdém, assim, pô, isso é arte é pintar. A pessoa pinta um retrato, toda uma técnica para pintar, arte, a pessoa chega lá, aponta a máquina, aperta um botão. Pô, mas com o passar do tempo, o pessoal percebeu que a instantaneidade da fotografia, ela permitia capturar nuances que a pintura não permitia, né? Ângulos que a pintura não permitia, e volume, né? Esses dias fui visitar o Monet no MASP, e ele fala, e aí tem uns textos falando ali do processo dele pintar várias telas ao longo do dia, querendo captar as diferentes luzes. Que trabalho desgraçado, né? E pintar tudo. Cara, com a foto, você capta essas diferentes luzes ao longo do dia e faz a curadoria no seu processo de o que você quer transmitir, quer tratar daquele lugar, né? Então a fotografia permitiu, para quem entendeu que ela é um instrumento, né, tecnológico que permite capturar outras nuances, evoluir a fotografia como uma arte em separado. Sim. E eu acredito que quem conseguiu enxergar para a tecnologia desse mesmo aspecto, né, e aí foram ondas, né, de criatividade tecnológica, acho que as interfaces elas que tem nos sistemas, né, na web, nos aplicativos, é um tipo ele muitas vezes tem aspectos criativos, da própria arte 3D, né, as realidades virtuais imersivas. E agora a gente tem inteligência artificial, né? Eu vi gente do meio artístico falando que inteligência artificial não é arte. Cara, a inteligência artificial ela pode ser arte, ela é uma ferramenta. Você consegue dar vazão a coisas que criam uma conexão entre o ultra realístico e o impossível, né? E criar algo que seria impossível na nossa realidade, sim, mas realístico dentro de uma possibilidade que está na sua imaginação, se dá vida a algo que está na imaginação, na cabeça de alguém. É arte, ela permite expressar sentimentos, emoções, desejos, captar uma nuance, né? Ela é arte, né? Então, eu acho que esse entendimento de que a realidade virtual, né, o design digital e agora a inteligência artificial são ferramentas que permitem novas formas de expressão artística, para mim é a evolução mais interessante dentro do contexto da criatividade digital. Boa. Você falou quase que sobre aculturamento das ondas tecnológicas, né? Você tem muito tempo de carreira, de janela, e você acompanhou várias delas. Sim. Qual delas você acha que impactou mais a publicidade e o marketing no Brasil hoje? Será que a gente está agora? Eu acho que tem dois pontos que eles são muito diferentes entre si, é difícil responder com muita precisão essa pergunta, porque quando você fala de internet, ela criou uma nova camada que foi muito profunda no marketing, que é a da não presencialidade, né? Que não que ela não existia no marketing. Quando eu estava numa peça publicitária no outdoor, numa revista, no jornal, ok, eu não estou presencialmente na loja, eu tô acompanhando essa distância, mas eu não posso transacionar ali naquele espaço, né? O marketing digital permite que eu transacione naquele espaço. Então, eu abro o celular, eu abro o computador, como eu estava abrindo a revista, o jornal antigamente, além de ter contato com uma peça publicitária, com uma peça de marketing, eu posso fazer a transação ali mesmo. E existe ainda os produtos que são digitais, que permite que eu, e nessa transação, não somente pague, mas que já receba ele imediatamente, né? Posso consumir a música, posso consumir o vídeo, posso consumir o app, né? Instantaneamente. Então, acho que a internet ela traz uma instantaneidade para o marketing, que o marketing deixa de ser eu vou criar awareness para mover a pessoa fisicamente para algum lugar, para depois uma transação acontecer, e ela traz uma instantaneidade que leva todo um outro universo de possibilidades e traz todo um conjunto de métricas que ainda assim, a pessoa viu ou não viu o outdoor? Eu estimo pela quantidade de tráfego que está passando ali na rua. A pessoa leu ou não leu a peça no jornal, na revista? Eu estimo pela quantidade de leitores dos jornais e revistas. Aí para trás essa camada de precisão, que tipo, eu sei que alguém viu. Prestou atenção, é outra questão. Exato. Mas a gente começa a ter um pouco mais de controle do que sobre o que está acontecendo com o marketing, e isso evolui o marketing. Então, isso é uma disrupção significativa, e depois vieram novos formatos, a mídia programática. No começo, o banner era o outdoor versão
de versão bit byte, né? Agora a gente tem a mídia programática, outros formatos que não eram possíveis, né? É como se o jornal, cada pessoa que lesse, visse um anúncio diferente no jornal, na revista. Isso é a mídia digital, que era algo Exato. impossível no meio presencial. E agora a inteligência artificial, ela transforma o marketing não somente em termos de mídia, mas em termos de processo. Eu posso automatizar várias tarefas, eu posso fazer muitas coisas diferentes. E aí uma grande diferença que tem da internet, no começo da internet com a AI agora, é que a internet ela foi sendo implantada gradativamente. No começo você tem poucas pessoas na internet, mais gente vai comprando dispositivos, assinando planos de internet de escada, fibra, etc. Até que a gente tem boom, né, no contexto brasileiro, todo mundo de alguma forma conectado aí com a internet. Quando você vai para a inteligência artificial, todo mundo tem um celular, está acessível a AI ali diretamente. Todas as empresas podem estar usando o AI hoje, se quiserem, nos seus processos de marketing digital. Sem Então dúvida. ela tem um potencial de fazer essa disrupção numa velocidade absurda. E se a gente consegue fazer tudo, criar tudo mais rápido, tudo personalizado, como é que eu vou medir a nova performance, uma vez que não é a performance da peça? Eu posso ter uma peça para cada indivíduo, né? No momento que eu passar a integrar essa personalização. Gigante, né? Nível de personalização enorme. Absurdo. Então a gente começa a ter que... eu acho que a AI ela vai trazer um impacto mais agressivo em função de que ela alcançou uma parcela gigantesca da sociedade muito mais rápido. Ela vai forçar a mão do marketing a se ajustar muito mais rapidamente do que a internet aconteceu ao longo de décadas. Ela chegou comercialmente em 95 no Brasil. Você vai em 2005, 10 anos depois, as pessoas ainda estão, não sei se eu invisto em marketing digital ou não. A inteligência artificial não vai ter esse tempo de esperar 10 anos, 5 anos. Então, esse ano a gente já viu o impacto da publicidade absurdo. Cannes não estava preparado para julgar publicidade no mercado com inteligência artificial. Definitivamente não estava preparado. O que aconteceu ali tem muitas nuances entrando aquilo, mas mostra que o mercado mudou numa velocidade que os anciões, os experts, não se prepararam, definitivamente não se prepararam. Então, eu acho que em termos de disrupção, se a gente pensar que disrupção é uma mudança agressiva, talvez a AI seja uma mudança mais agressiva. No marketing digital, ele foi uma disrupção lenta, né? Gradativa, né? Gradativa. A AI vai ser muito, muito rápida. Eu concordo também com você. Eu acho que a gente está vivendo o maior impacto da publicidade no marketing hoje, assim. Sim. Eu lembro lá em 95 os CDs do Universo Online, do AOL, né, que chegava pra gente. Foi tudo lento, web, redes mobile, redes sociais, tudo teve tempo. A AI, ela tá chegando com um porrete na cabeça de todo mundo. Porrete. Espera um pouquinho, não vou esperar nada, não, Todos os seus usuários estão usando AI agora, todos os seus consumidores estão usando AI, todas as big techs estão usando AI, e aí o que você vai fazer? Exato. Então, o profissional de marketing e publicidade que não está confuso, ansioso nesse momento, ele deve ficar um pouco perdido no que está acontecendo. Dúvida alguma. Eu vou explorar esse tema também com você. Eu queria te perguntar, vamos pegar esse gancho aí de AI, já que a gente entrou nele. Depois eu vou algumas perguntas. Ele está, óbvio, né, impactando o trabalho de todo mundo. Sim. Mas qual é, na sua visão, o tipo de transformação mais profunda, criativamente falando, para as agências, grandes marcas e startups da IA hoje? Elas entenderem onde a AI deve ser usada no negócio delas, porque acontece, tem muita gente que está tentando usar a AI como proposta de valor. E aí, se você não é fabricante de AI, você não é Google, você não é OpenAI, você não é Anthropic, você colocar ela como proposta de valor é muito perigoso, porque essas empresas vão criar AIs capazes de fazer muitas coisas. Então, você cria uma apresentação, cara, as chances de amanhã a Microsoft, que está por trás do PowerPoint, que é inegavelmente o software mais utilizado para apresentações, fazer um grande acordo e o PowerPoint, de repente, vem numa próxima atualização, boom, que faz
um monte de outras coisas, é gigantesco. Sem Então, dúvida. alguém vai sobreviver como desenvolvedor de apresentações? Eu gosto muito do Gama hoje, talvez o Gama seja absorvido pela sua base de clientes e não pela sua tecnologia. A tecnologia dele hoje é impressionante, mas ela vai ser impressionante quando sair o novo PowerPoint com AI. Então, a minha startup está tentando competir com uma Big Tech. Acho que tem muita gente que está um pouco perdido nesse, por exemplo, eu vou criar plataformas que otimizam mídia para anunciantes. Cara, eu acho que o Google vai fazer isso. Acho que a Meta já não é guacha, a Meta já anunciou que vai fazer isso. Então, se você vai criar uma startup disso, a chance de você ser disruptado, né, destruído, né, obliterado pelas Big Techs é gigantesco. E aí, vamos para o mundo das agências. Você vai, eu vou começar a usar AI para criar anúncios. Cara, mas isso talvez o seu cliente vai fazer lá dentro da própria empresa, numa house dele. Talvez a pessoa que já pensar, o pessoal de produto, quando pensar no go-to-market, já cria as peças junto com a AI e talvez não vai ter necessidade de que uma agência crie suas peças. Num custo muito menor, porque pensa assim, mas para você criar a peça, você tem que saber o quê? Sem saber tudo que o cara de produto sabe. O cara de produto sabe qual que é a proposta de valor da empresa, qual que é o produto para o go-to-market, qual que é a proposta de valor daquele produto, que dores aquele produto resolve. Ou seja, tudo que existe dentro da mentalidade de produto, tudo que existe necessário para eu criar um produto, definir as funcionalidades do produto e lançar o produto, é briefing para criar as peças de produto. E aí, se uma AI cria as peças para mim, por que eu vou pegar esse contexto lindo que eu tenho, vou passar para uma agência acionar AI? Eu acesso a AI direto para CREA. Então, que proposta de valor eu, como agência, acrescento no mundo onde as peças podem ser criadas por ela, né? Então, acho que esse entendimento de, dentro do meu processo, o que vai ficar com a Big Tech, o que vai ficar com o cliente, né? E o que sobra para outros players, né? Falei de agência, mas tem os produtores, né? O que sobra para outros players é um questionamento que o mercado tem que estar fazendo agora, né? Eu trabalhei num projeto muito próximo de uma produtora de vídeo e para mim ficou muito claro que a direção de arte, essa questão de transformar de criar um roteiro, um storyboarding, na hora que pensar cenas do vídeo, pensar o ângulo, a luz, o personagem, o roteiro, é uma coisa meio hollywoodiana, meio um storytelling do audiovisual. Sim. E a pessoa de dentro da empresa, do marketing da empresa de produto, não tem. Então, ela trazer aquele contexto de produto e alguém acrescentar um contexto audiovisual e criar uma peça é uma coisa que faz sentido. Então, as produtoras, para mim, têm uma resposta mais clara. As agências, eu confesso para você que eu não tenho uma resposta clara para isso. Uhum. Porque a performance, o Google e a Meta estão prometendo entregar. A produção audiovisual, a produtora agora, ela pode interagir direto com o cliente. Porque assim, o cliente não quer interagir com muita gente. Exato. Mas agora ele pode se comunicar direto com a produtora sem necessidade da agência. É isso. Ou tem um profissional lá dentro também. Isso. Então, o que a agência... Né, qual o novo papel da agência? Então, estou falando da perspectiva da agência, mas acho que essa é uma reflexão para todo tipo de business. Do que o meu business faz aqui, o que está sendo transferido para outros responsáveis e o que sobra para mim. E a questão, e eu acho que nesse momento de reflexão é um momento de trazer também que outras oportunidades eu tenho, porque tem coisas que antes eram difíceis, caras e complexas, que agora não são mais. Verdade. Então, uma proposta pode ser incorporar outros expertises que antes eram terceirizados. Quer dizer, a produtora precisa ser separada de agência? Talvez muita agência tenha a produção internalizada, grandes agências, agora talvez pequena agência também tenha a produção internalizada e faça sentido para a agência ser produtora ao mesmo tempo. Claro. Enfim, claro. E talvez um componente de dados. A empresa quer fazer anúncios, mas ela não possui disciplina de dados de performance tão aprofundada, estatística e tudo mais. A agência, se tiver o profissional que faz essa visão de planejamento estratégico mais estatístico, mais data-driven, pode ser um serviço interessante. Então,
trazer outras disciplinas que antes estavam fora do escopo de uma agência tradicional, que já era, muitas agências digitais já vinham ofertando. Isso pode ser, na verdade, todas as agências vão ter que ser digitais. E é isso, e repensar seus portfólios de produto e serviço a partir dessa nova ótica. Incorporando isso dentro, né, do dia a dia. Você falou sobre habilidade também. Hoje, IA, sem dúvida alguma, é cartão de visita para um profissional. Mas se você fosse listar habilidade para a gente continuar nessa vertente, construindo o caminho do nosso bate-papo aqui, o que você acha que é essencial para os profissionais de marketing e comunicação se destacarem aí nessa era, hoje? Cara, vou falar umas coisas tão óbvias, mas óbvio precisa ser dito, né? Exato, porque eu sinto que está faltando isso muito no mercado. Por exemplo, muitos profissionais de comunicação não se comunicam bem. E essa não comunicação, ela vem, às vezes, da falta da clareza de quem são os interlocutores daquela comunicação, uma falta de empatia no processo comunicativo. Quer dizer, eu estou me comunicando com quem? Quem são os interlocutores? Eu preciso adequar essa mensagem. Às vezes o profissional de comunicação pensa muito em adequar a mensagem para o meio em que ele trabalha. Eu vou adequar essa mensagem para um press release, para mandar para um jornal, para uma revista, para uma mídia digital. Eu vou adequar essa mensagem para um vídeo promocional, para colocar no YouTube, na TV. Eu vou adequar essa mensagem para um spot de rádio. Mas ele não para pensar o seguinte: eu vou adequar essa mensagem para um designer entender como tem que projetar a peça. Eu vou adequar essa mensagem para o redator entender qual é o briefing para criar a copy. Eu vou adequar essa mensagem para o cliente entender qual é a minha proposta de valor. Eu vou adequar essa mensagem para um programador saber como ele tem que desenvolver a interface. Então, ele precisa aprender a se comunicar com os profissionais que ele conecta no meio publicitário. E essa comunicação envolve conhecer outros repertórios. Para eu me comunicar com um profissional de design, eu tenho que conhecer mais de design. Para eu me comunicar com um profissional de tecnologia, eu tenho que conhecer mais tecnologia. Para eu me comunicar com um profissional de dados, eu tenho que entender mais de dados. E aí passa para o segundo tópico, que é a questão da criatividade, que para ser criativo é, antes de mais nada, ter repertório. E o pessoal procura muito da criatividade o repertório artístico, né? Falando dentro do contexto de publicidade. Óbvio que eu vi as exposições aí do Andy Warhol, que foi na FAAP, se eu não me engano, do Monet, que está agora no MASP. Eu vi lá o Love, Death Robots, que está na Netflix. Você está procurando referências artísticas. Sim. Mas você tem criatividade para falar de tecnologia, você tem repertório tecnológico, você tem criatividade para falar de dados, você tem repertório estatístico, porque essas coisas fazem parte do mundo em que nós estamos vivendo. Então esse repertório tem que ir para além do repertório artístico publicitário tradicional, né, das artes e dos conceitos e da semiótica. Tem que ir para além disso, né? Tem que abranger outras disciplinas como estatística e tecnologia. Então, o desenvolvimento da criatividade, onde você enriquece seu repertório para ciências, enriquece seu repertório com filosofia, psicologia, sociologia, antropologia, né? Então, essa criatividade. E um terceiro ponto, a questão do pensamento crítico, que a gente é cada vez mais podado pelas redes sociais. Acho que as redes sociais, elas cumprem um papel muito interessante de entretenimento hoje. Elas ainda são eficientes em conectar pessoas distantes, mas elas criaram uma ilusão educacional nas pessoas, onde quem vê, às vezes, um vídeo curto, um carrossel sobre um tópico ali, em 2, 3, 4, 5 minutos no máximo, às vezes cria a ilusão de que aprendeu algo. E isso é algo anedótico que funciona na mesa de bar, mas isso não é. Se você aprendeu algo profundo o suficiente para você criar algo que você consegue entregar para a pessoa e adicionar valor, né, para a pessoa e ser remunerado por isso, senão você não aprendeu. Então a gente está aí consumindo curiosidades online e criando uma ilusão de que nós estamos aprendendo. Eu aprendi várias coisas legais hoje. Cara, é tudo anedótico, é um papo de bar. Você está substituindo a conversa do bar pela interação com as redes sociais. Ok, você está se divertindo, está relaxando, está pondo seu cérebro no copo d'água, eu vou ficar aqui só no flow aqui e tal, mas isso não é aprender. Isso não é aprender. Aprender requer profundidade. E o que isso tem a ver com o pensamento crítico que eu estava falando? Porque quando você vê qualquer coisa hoje escrita na internet, nas redes sociais, na AI, na interação com a AI, você precisa se questionar.
isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é realístico ou não é? Né? Bom senso. E se você não sabe a resposta, você tem que investigar. E essa investigação ela vai passar por um processo de aprendizado, um processo educacional. Não sei se é verdade, deixa eu estudar sobre isso. E aí você começa a criar repertório também, que vai enriquecer, auxiliar o seu pensamento crítico. Com o tempo você consegue criticar mais rapidamente. Né? O que é um crítico dentro da sua área de atuação? É uma pessoa que tem muita referência sobre a sua expertise. Eu sou crítico literário, eu conheço muito literatura. Eu sou um crítico de cinema, eu conheço muito cinema. Então, quando eu vou criticar aquilo, eu tenho referências para dizer por que é bom ou por que não é bom. E aí, eu recebo algo da AI. Eu tenho um repertório para criticar aquilo? Não, então eu tenho que enriquecer meu repertório. Então, desenvolver essa. Então, você pensar, tá tudo um pouco conectado, né? A comunicação com a criatividade, com o pensamento crítico, são as habilidades essenciais para você interagir com que o profissional de marketing e comunicação precisa hoje. Precisa de repertório tecnológico? Precisa de repertório de dados? Precisa. Eu espero que isso seja óbvio que ele precisa ir atrás, né? Mas ele precisa também de melhorar a sua comunicação, que é falha quando sai da bolinha dele ali. Precisa se melhorar o seu repertório criativo, que é falho quando sai da sua bolha, e precisa melhorar o seu pensamento crítico, que é falho no mundo onde as tecnologias estão trazendo informações que não fazem parte do seu repertório original. Muito bom. Respostaça, assim. Além dessas habilidades técnicas, né, a gente também vê, eu acho que isso junto ganhando espaço com muito mais soft skill hoje em dia, para além dessas hard skills de conhecimento técnico e tudo mais que você comentou, justamente por conta desse volume de automação que a gente está vivendo, né? Sim. Não, e se você olhar materiais do Fórum Econômico Mundial, que discute muito essa questão de soft skill no futuro do trabalho, eles já classificam como soft skills, inclusive, coisas como análise de dados. Sim. Que muita gente fala assim, mas isso não é hard skill, Dinei? Cara, a partir do momento que tudo no mundo é dado, tudo no mundo gera dado, tudo no mundo é buscado em algum dado começa a ser sociológico, eu preciso de dados para entender dados para interagir. Análise de dados vira soft skill, vira uma habilidade comportamental. É porque ela define a sua postura diante do fluxo de informações da sociedade contemporânea. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada a dado agora, só para pegar um gancho. Sim. Quando a gente está, por exemplo, tem um dashboard XPTO de algum dado, quando os dados te mostram que não, mas você tem uma ideia que parece genial, como equilibrar dados e intuição para decidir se vale um risco ou não? O dado nunca te diz nada. Essa é uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado. Assim. Por exemplo, eu tenho uma... Vamos supor que eu fiz um gráfico sobre dos meus investimentos em marketing hoje, qual que tem a melhor taxa de conversão. E aí tem gente que pode olhar esse ranking e falar assim, se isso aqui é onde eu tenho a melhor taxa de conversão, o dado está me dizendo para investir mais nisso. O dado só ranqueou seus investimentos atuais, baseado em taxa de conversão, porque você decidiu ordenar o dado daquela maneira. Qualquer reflexão a partir desse dado é a sua intuição já falando. E aí a gente precisa calibrar a nossa intuição para não usar o dado somente para confirmar o que eu já estou pensando. Porque às vezes eu já pedi o dado. Isso, às vezes eu já pedi o dado dessa maneira, porque lá no fundo eu não quero mudar. Eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então eu vou mostrar que o que eu estou fazendo dá certo e vou dizer que, olha, os dados estão dizendo. Não, você está dizendo usando dados para sustentar o seu ponto de vista. Um dashboard nunca diz nada. Né? Agora, a gente tem que fazer outras avaliações quando a gente faz isso. Por exemplo, da totalidade de técnicas de marketing existentes, né, quais que fazem sentido para o seu público-alvo, ou seja, eu consigo utilizar aquela técnica de marketing para me comunicar com uma fração significativa do meu público-alvo. Quais eu não estou usando? Então é uma outra forma que eu poderia organizar o dado para dizer que existem oportunidades não exploradas dentro da minha estratégia de marketing.
Boa. E aí eu poderia dizer, ó, o dado está dizendo que eu tenho muita coisa que a gente não está fazendo que a gente tem que experimentar, tá aí, mas o que minha verba está dizendo e o que a minha experiência está dizendo, né? Minha experiência está dizendo assim, ó, faz pouco tempo que eu digo o seguinte, se você tentou alguma coisa nos últimos 2, 3 anos, espera um pouquinho mais para tentar de novo. Meios mudam, pessoas mudam, e a gente está vivendo ciclos de 3 a 5 anos aproximadamente, talvez isso fique mais rápido no futuro, tem a tendência de ficar mais rápido. Agora, se você testou alguma coisa faz mais de 5 anos, talvez seja a hora de testar de novo. Agora, para testar de novo, sua verba tem que dizer que se você consegue testar ou não, né? Você está fazendo poucas estratégias de marketing, poucas estratégias de marketing são responsáveis por uma grande quantidade dos seus negócios, você tem um risco de falta de diversificação de portfólio. Percebe que tem um monte de nuances que esse dado pode trazer. Então, primeiro que você tem que ter uma trajetória de expertise em montar campanhas, entender o que é bom, o que não é bom numa campanha, o que precisa, o que não precisa numa campanha, conhecer cada vez mais o seu mercado, conhecer a sensibilidade do seu departamento financeiro a novos investimentos, e conectar tudo isso. Então, a sua intuição, ela está mais nessa questão de como é que é a sua vivência com todo esse ecossistema, né? E aí o que você precisa nesse conflito intuição versus dados é saber o quanto que a sua intuição está calibrada com a atualidade. Eu odeio o executivo que fala assim, mas eu conheço esse público há mais de 20 anos. Fala assim, se você conhece o público há mais de 20 anos, você sabe que ao longo desses 20 anos, ele mudou radicalmente, ele passou por ondas de mudança. Então, o que você sabe sobre esse público há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, é irrelevante. Verdade. O que você sabe sobre esse público de 5 anos atrás? Faz tempo que eu não desço na loja, eu não desço na fábrica e olho nesse público de perto. Assim, cara, então, para os fins do que nós precisamos fazer aqui, você não sabe nada. Você sabia muita coisa. Então, a nossa intuição, ela requer calibragem, ela requer atualização. E eu falo, dentro do meu contexto, por exemplo, eu trabalho com tecnologia há 35 anos. É como completar literalmente 35 anos em setembro desse ano, 1990 a 2025. O que eu sabia há 35 anos atrás, há 35 anos atrás eu programava Basic 1 e 2 no Apple IIe. Qual a relevância disso hoje? É irrelevante. Por isso eu não começo nenhuma bio minha falando, tenho 35 anos de experiência em tecnologia. Eu falo isso anedoticamente em aulas de palestras, para as pessoas entenderem que eu estou há muito tempo na estrada, mas do ponto de vista prático, na bio me vangloriar que eu tenho 35 anos, é mais importante o que eu fiz recentemente, que mostra que eu estou atualizado com o que está acontecendo. Né? Então, a questão é, você tem que ter vivido aquilo e essa vivência tem que estar atualizada, e aí você confronta isso com um dado, e você precisa de outras pessoas trocando junto com você. Se você vai trocar com dado sozinho, a chance de você cair nessa armadilha de enviesar, ela é gigante, né? E falar que o dado está me dizendo, não está te dizendo nada. São números numa planilha, são números num gráfico, não é uma pessoa com consciência. Exatamente, não é uma pessoa com consciência conversando com você, é um dashboard, um gráfico, uma planilha, né? Maravilhoso. Cara, eu tô andando pelas perguntas aqui porque a gente está conectando vários pontos. Eu vou entrar em uma educação, já que você falou disso aí. Você já formou praticamente muitos profissionais aí, deu aula para centenas. Dezenas de milhares de pessoas já. Eu mesmo já fiz alguns cursos seus. O que você acha que falta ainda na educação digital brasileira? Cara, falta ela ser ampla e restrita. Eu gostaria que tivesse educação digital na escola fundamental, sabe? Eu acho que falta educação, desde a educação fundamental, ali dos primeiros anos mesmo, começar a considerar, porque a questão é que a criança dentro de casa, principalmente de uma classe social um pouco mais abastada, que tem ali um assistente dentro de casa, uma Alexa, um Google Home, ela já está conversando desde que começou a aprender a falar, né, com um assistente digital, né? Essa mesma criança, ela tem hoje um iPad, que é um celular que tem muitos prós e contras aí, né? Mas é inegavelmente que a criança já tem algum contato. Isso mesmo as crianças que não têm, ela tem através do pai, ela percebe que o dispositivo é uma parte importante da vida do indivíduo adulto, né?
E ela precisa começar a interagir com isso de alguma maneira. Essa disciplina, o digital precisa fazer parte da disciplina, criar coisas com o digital. E isso precisaria repensar toda a educação a partir daí. Eu não acho que isso pode ser inserido de qualquer maneira, porque existe os riscos das crianças diminuírem mais ainda o span de atenção, existe o risco dela dar saltos e criar lacunas de aprendizado, tipo, deixar de aprender algumas coisas porque eu pergunto diretamente para uma plataforma digital. Então precisa ser feito com uma forma responsável, mas a questão é que precisa ser inserido desde a base. E quando a gente vai para adultos, acho que todo mundo deveria, obrigatoriamente, as empresas deveriam pensar assim: quem nunca fez um curso, quem está aqui na minha alta liderança, nunca fez um curso de tecnologia ou de dados, deveria fazer. Tem empresas que fazem isso hoje. Eu tenho clientes hoje que estruturalmente promovem uma educação tecnológica para toda a liderança. Né? Mas isso deveria ser uma coisa mais ampla e restrita. Eu acho assim, hoje os clientes que eu atendo que estão fazendo isso, e alguns que eu não atendo, eu sei que estão fazendo com outras empresas, são as empresas, elas são as empresas que estão na vanguarda, estão mais avançadas. Isso não deveria ser o mais avançado, isso deveria ser o comum. O comum. Baseline. Toda e qualquer empresa, o baseline, toda e qualquer empresa de qualquer tamanho, todo executivo deve olhar para si mesmo e dizer assim: caramba, eu não tive tecnologia na minha formação, lá na graduação, na pós. Eu vou fazer uma reciclagem para acrescentar tecnologia. Eu não tive dados, eu não sou bom em estatística. Pessoas mostram para mim um dashboard, uma análise ali de distribuição de curva normal, eu não sei o que chama assim, eu não sei porque é distribuído dessa maneira, eu não sei que decisão eu tomo quando eu olho para esse gráfico. Ela devia fazer um básico de estatística, de dados. Então devia ter um letramento estatístico, um letramento tecnológico massivo da sociedade, no mínimo de quem está na liderança das empresas, para começar a repensar a perspectiva corporativa através dessa lógica, que é uma nova lógica de mercado. Não se investe dinheiro hoje sem usar uma tecnologia, não se contrata pessoas hoje sem usar tecnologia, não se coloca um produto na rua sem usar tecnologia em marketing e vendas. E tudo isso gera dados que têm que ser analisados. O profissional que não entende tecnologia, não entende dados, ele não está capacitado para tomar nenhuma decisão nesse mundo moderno. Né? Na verdade, eu não investo em ações. Eu acho muito complexo olhar de forma fundamental, como eu gostaria de olhar, toda a empresa. Mas se eu investisse hoje em ações, eu soubesse que líderes-chave nessa empresa não tem um letramento estatístico e de dados profundo, eu não compraria ações dessa empresa. Eu como conselheiro, eu mandaria demitir o board, o C-level de uma empresa que não tivesse atualizado em tecnologia e dados. Eu não confiaria, eu não faria sociedade hoje com uma pessoa, não confiaria meu dinheiro, meus negócios a alguém que não tivesse letramento tecnológico ou dados. É básico. Então, acho que isso é uma coisa, do ponto de vista educacional, que a gente precisa repensar como sociedade e como mercado. E para todas as profissões, eu diria isso, né? Todas. Maravilha. Todas. Eu dou aula na Faculdade de Medicina da USP, os médicos mais atualizados, eles sabem que eles têm que ser tecnológicos. Eu estive conversando na sexta passada com o Renato Opsi-Blum, que dá aula no direito digital na SPM, é um ícone do direito digital no Brasil. Cara, os advogados que estão atualizados, estão 100% usando AI e outras tecnologias. Não tem profissão clássica que escape disso, entendeu? Contadores estão usando tecnologia, auditores. Não tem profissão hoje da área de negócio Sim. que não foi profundamente impactado pela tecnologia e pelos dados. Tá bom. Ô Ney, você falou na resposta anterior sobre quando a gente falou de Dash, de testar algo, espera 2-3 anos, testa de novo, tal, porque as coisas, você falou sobre praticamente ciclos, né? O que você acha que vai morrer nos próximos 5 anos no universo do marketing digital e o que vai emergir com mais força aí?
Então, o problema de morrer é que essas coisas acontecem muito descompassadas. Nada matou nada, né? Nada matou nada. Tem gente ouvindo rádio até hoje, Entre tem aspas, gente né? lendo jornal até hoje. Então, não tem a morte como. Sim. Exatamente. E ela acontece em diferentes momentos. Então, tem indústria que você sair num impresso, sei lá, do valor econômico é relevante hoje, ou no meio mensagem impresso é relevante hoje. Tem indústria que é completamente irrelevante sair em qualquer coisa impressa hoje. Então, a questão é que dentro da sua área de atuação, alguns tipos de técnicas e mídias já morreram e talvez você não esteja levando isso em consideração. E técnicas novas surgiram com certeza. O Trump só ganhou as eleições nos Estados Unidos porque usou, dentro da sua estratégia, TikTok. Ele mesmo falou assim, eu vou suspender aqui durante um mês, e deu muito mais tempo, né, pro TikTok ser comprado aqui, porque foi muito importante na minha reeleição. Ele promulgou isso. Então, um cara conservador como o Trump consegue perceber que dentro de um marketing centenário, o marketing eleitoral, uma mídia nova como o TikTok foi altamente relevante para conduzir ele de novo para o poder das nações mais influentes do planeta. E aí tem gente se desmodernando e está experimentando mídias novas, meios novos, né? E a questão é, o complexo, eu entendo que isso é complexo, porque assim, dá para fazer muita coisa hoje. Dá para a empresa fazer podcast, dá para fazer webinar, dá para a empresa fazer TikTok, usar TikTok, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter. São muitas redes, são muitos meios, são muitas técnicas. O que faz sentido para o meu público? Tem que voltar para as bases, entender esse público, pesquisar sobre esse público, compreender o uso de mídia desse público, compreender valores desse público e criar uma estratégia que esteja em conexão com o que seu público é hoje. Então, não dá para fazer apostas assim gerais. Uma aposta óbvia, ululante, é inteligência artificial vai bombar. Uma aposta talvez não muito óbvia, que eu falo é a seguinte, redes sociais vai encolher. Por que redes sociais vai encolher? Porque redes sociais hoje está trazendo uma crise de saúde mental. As pessoas que passam muito tempo na rede social hoje, elas estão ficando viciadas em recompensas rápidas, em dopamina, elas estão se iludindo de que elas estão aprendendo, depois elas entram em ansiedade, em crise existencial, porque quanto mais você se informa por rede social, mais você descobre que tem coisa acontecendo no mundo que você não sabe, e mais você quer ficar na rede social para saber o que está acontecendo, e a gente tem que se romper com essa ilusão de que nós vamos estar bem informados, que isso vem da minha juventude, lá dos anos 80, comecinho dos anos 90, porque o que aconteceu nos anos 80? Nos anos 80, se você era um indivíduo que assinava um jornal, você via o noticiário noturno, e você lia uma revista semanal, você tinha uma ilusão de que você sabia tudo que estava acontecendo no mundo. Você consumiu toda a informação de qualidade que estava disponível naquele mundo. Disponível naquele momento, né? Uma Veja, no Jornal Nacional. Isso. Hoje você tem... Todo indivíduo no mundo tem o potencial de criar uma mídia. E de fato, todo país hoje publica sua mídia nas redes, na internet. Você tem acesso a tudo que está acontecendo em qualquer país civilizado do mundo. Você tem acesso a tudo que está acontecendo em qualquer cidade do mundo. Se eu quiser saber o que acontece em cada uma das... Não sei quando achou 8 mil e tantas cidades brasileiras, não sei se é muito mais difícil. Não sei, de cada uma das milhares de cidades brasileiras, né? Você sabe o que está acontecendo em cada uma dessas milhares de cidades brasileiras. Você sabe o que está acontecendo em cada uma das centenas de países do mundo. É humanamente impossível absorver tudo isso. Vai falar, Dinheiro, vou absorver só o que acontece na minha área de atuação. Você precisa saber o que está acontecendo na sua área de atuação na Croácia, na Eslovênia, em Montenegro, em Laos, entendeu? No Zimbábue. Você não precisa saber. Então vou procurar só o que está acontecendo na minha área de atuação no Brasil. Mas peraí que o mercado brasileiro é muito influenciado pelo que acontece na Europa, na China e nos Estados Unidos. Então eu preciso olhar isso. Mas eu não consigo olhar tudo.
Então, assim, o próprio processo de curadoria de informação, ele muda e a rede social não ajuda nisso. Não. Hoje, a forma que eu estou melhor me organizando com isso é com newsletters. Então, eu procuro newsletters que na verdade, é alguém que já está fazendo uma curadoria e está trazendo isso. E eu sei que eu estou perdendo coisas, e aí de tempos em tempos eu vou para uma imersão. Né? Em 2022 eu tive no Vivatec Paris, em 2023 eu fui para Israel, em 2024 eu fui para a China. Em todos esses anos aí eu fui para a SXSW. Né? Mas não dá para viver só de SXSW também, porque é uma visão estadunidense da tecnologia. Então eu participo de alguns eventos anualmente, alguma coisa extra, para ter uma outra perspectiva. E mesmo assim eu vou ter pontos cegos, eu não vou saber de tudo. Então eu procuro estar muito informado. Eu limito isso pelo meu tempo, senão e regulo minha ansiedade. A rede social, ela desregula a sua ansiedade e ela não otimiza o seu tempo nessa informação. Então, acho impossível que a rede social vai desaparecer tão rapidamente, se o jornal e o rádio estão aí até hoje, mas vai diminuir essa frequência, as pessoas vão começar a perceber que está fazendo mal e vão entender que eu preciso trocar por outros tipos de mídia para me informar com mais qualidade, com mais profundidade, que a rede social traz zero de profundidade. Né? É o famoso FOMO, né? Também que muitos têm, né? O Fear of Missing Out. E eu até tinha uma pergunta aqui, mas você já respondeu, a pergunta era se você acredita que a gente está formando profissionais mais criativos ou mais ansiosos hoje em dia? Mais ansiosos, precisa tirar a rede social deles para tirar essa ansiedade. Né? Concordo. Não é só remédio que vai resolver, não. Verdade. Ô Ney, como que a gente constrói relevância nesse cenário todo que a gente está num excesso de conteúdo e praticamente escassez de atenção? Como equilibrar esses pontos? Para as marcas, para indivíduos como consultores, assim? Eu vou falar o que eu fiz que funcionou e eu vejo que tem funcionado para as pessoas e marcas que eu aconselho. Você tem que entender aonde você vai ser profundo e vai buscar ser o máximo profundo possível para o seu target. Por exemplo, eu hoje, da onde vem a maior parte da minha receita? Treinamentos para líderes. O que o líder precisa saber sobre inovação, dados e tecnologia, incluindo aí, mas não se limitando à inteligência artificial. Então eu preciso saber muito sobre isso, mas no nível suficiente para dar treinamento para liderança. Eu não preciso saber treinar uma AI. Eu preciso saber explicar o suficiente para um líder entender como uma AI é treinada e o necessário para ele conversar com um cientista de dados que vai fazer isso e trocar com esse cientista de dados, por exemplo. Como é que ele troca com os profissionais? E aí entra a segunda parte, que é, quer dizer, alguma coisa você tem que saber com mais profundidade. E você tem que ter um conhecimento mais transversal, porque isso que você faz em profundidade, você tem que comunicar com o mundo. Então, eu preciso conhecer o suficiente sobre como a AI impacta meu negócio e o suficiente para conversar com um cientista de dados, né? O suficiente para conversar com um profissional de marketing, o suficiente para conversar com o cara do financeiro para liberar a verba para fazer esse investimento. E aí eu preciso entender um pouco de finanças, um pouco de marketing, um pouco de dados. Carreira inteira, né? Para poder conectar, né? Meu cliente, ele está num contexto onde ele tem que cuidar da saúde dele, onde ele tem que cuidar da educação dele, onde ele tem que cuidar dos filhos dele, onde ele tem que resolver o dilema do o que ele vai comprar, o que ele vai alugar. Ele vai ter casa própria, ele vai morar de aluguel, ele vai ter veículo próprio, ele vai andar de Uber. Ele tem os dilemas dele. Eu tenho que compreender esses dilemas da sociedade no nível mínimo do meu público-alvo para poder me conectar com ele. Então, tem coisas que eu preciso ser, sim, mais generalista. Existe uma defesa um pouco exagerada hoje do quão importante é ser generalista. Ser generalista é importante, porque se eu não me conecto com o mundo, eu não entendo qual a minha proposta de valor para o mundo. Mas, se todo mundo é generalista, quem vai ser superficial? Quem vai ser profundo? Né? Todo mundo é superficial. Então, você precisa ter profundidade em alguma coisa. Então, a marca, ela precisa ser a melhor marca em alguma coisa. O profissional, ele precisa ser o melhor profissional em alguma coisa. Então, em algo você está procurando altíssima competitividade. Até onde? Porque esse profundo, ele vai no nível PhD, né?
Então, eu preciso Tá ser PhD, né? eu tenho que parar aonde precisa para conversar com o meu público. Então, na hora que eu estou descendo ali no técnico, estou descendo ali em cybersecurity, em AI, em dados, que fica complicado demais para a média e alta liderança da empresa, que é com quem eu converso, eu não preciso. Eu preciso ir um degrau a mais, porque de repente eu encontro um mais nerdinho ou outro, né, para poder trocar com ele, mas eu não preciso ir tão fundo, eu não preciso achar petróleo em todo lugar que eu entre em profundidade. Muito, muito bom. Então, essa cesta de diversificação que eu recomendo para pessoas e marcas que precisam se manter relevantes no mundo de hoje. Boa. E Ney, a gente está falando aqui sobre volume de dados, ansiedade, né? Tem matérias que falam que o Brasil é o segundo país com mais burnout na América Latina, acho que foi notícia ano passado, né? Você agora, com tanta informação que você acumulou nessa longa carreira e tantos projetos, como você administra sua produtividade e sua saúde mental com esse monte de frontes que você atua hoje? Cara, eu não marco nada aos finais de semana e à noite. Tem exceções, sim. Eu tenho 2 cursos na SPM, onde cada um deles eu faço 2 turmas por ano. Daria para fazer mais, demanda tem, mas é o máximo de noites que eu estou disposto a bloquear na minha agenda. Finais de semana eu nunca marco nada, exceto se aparecer, por exemplo, um cliente que quer fazer uma palestra remunerada, é um tipo de job que paga muito bem. Eu faço, mas eu diria para você que é um sábado por mês no máximo que eu comprometo com isso. Boa. E atualmente eu tenho um projeto que até então está sendo bem sucedido, que é de tirar 60 dias de férias por ano. Esse ano eu já tirei 30 e eu estou iniciando os próximos 15, são 4 blocos de 15, os próximos 15 agora em meados de julho. Já tenho comprado e bloqueado a agenda para outro período em setembro. Para descansar mesmo, desligar. Para descansar mesmo. Eu não atendo cliente nesse período, não estou lendo sobre tecnologia, eu estou fazendo trilha na natureza, eu estou na praia, eu estou visitando cidades históricas, eu estou passando tempo com a família. Então são 60 dias de férias por ano. Esse é o meu maior luxo, né? Sabe que a gente vê coisas, a pessoa fala assim, eu tenho um Porsche, a pessoa fala assim, eu nunca vou ter, eu quando eu falo, eu tenho 60 dias de férias, né? Esse é meu super luxo. É muito Diferente da Lamborghini, diferente do iate, diferente da mansão, talvez você que está nos ouvindo aqui, os 60 dias esteja mais ao seu alcance do que se você ser proprietário de um helicóptero, um jato ou uma ilha. Né? É isso. Eu estou te oferecendo aqui um novo desejo, né? Um objeto de desejo na sua vida, que ele é mais plausível do que algumas coisas que os bilionários estão tentando vender para você aí. Repita se não faz mais sentido, em vez de ter uma cobertura, né, na Vila Nova Conceição, nos Jardins, talvez ter 60 dias de férias. Pô, bem melhor, né? Eu prefiro 60 dias de férias, estou trabalhando para isso. A gente sempre tira 30 dias, eu e minha esposa, assim, desde que a gente se conhece, a gente sempre tirou 30 dias juntos, assim, para viajar também. Muito bom, 60 dias de férias. Eu acho assim, se você consegue ser os feriados prolongados, os finais de semana e as noites, ser bastante rigoroso em nunca invadi-los, os 30 dias eles vão funcionar bem. Algumas vezes os meus são invadidos, eu estou compensando com isso porque eu sinto que, principalmente por conta da velocidade que a AI te permite trabalhar, a produtividade turbinada por AI, ela cansa mentalmente o indivíduo mais. Sim. Eu me sinto mais cansado depois de uma jornada. Eu trabalhei o dia inteiro com AI. Sim. Eu fiz muito mais do que se eu trabalhar sem AI. Só que eu também estou muito mais cansado. Concordo. No sentido isso também, nos últimos... Então o tempo que a gente economiza, a gente tem que viver. Eu acho que não é tempo só para você,
Você pode ser muito mais produtivo e ganhar mais? Pode. Agora, eu não recomendaria todo o ganho de produtividade que você tem com AI devolver em trabalho. Sim. Tá? A parte disso, reinvista no seu descanso, na sua saúde mental. Boa, Ney, muito bom. Ô, Ney, o que te move hoje ainda? Curiosidade, sua vontade de ensinar, as provocações que você traz? Como que... A curiosidade me move muito, seria leviano dizer que eu não sou uma pessoa muito curiosa e sou movido pela curiosidade, eu sou sim. Mas o propósito de transformar a vida das pessoas através da educação é o que me move, minha razão número 1 de acordar todo dia e trabalhar, é saber que eu vou transformar a vida das pessoas através da educação. O que me faz brilhar os olhos em um projeto, o que me faz dar mais carinho para um cliente é quando eu sei que o que eu estou ensinando está transformando a vida daquelas pessoas. Muito bom, que lindo, que lindo. Vamos continuar nessa vertente aí, mais uma. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu de alguém, seja qual for a pessoa, que você ainda carrega muito com você, assim, no seu dia a dia, ou que você leva isso para frente de alguma forma através das suas palestras? Cara, tem cara, foi um grande... Tem até alguns bons conselhos, uns foram dados com muito carinho, outros não, né? Eu tive um ex-chefe que ele disse que eu não merecia uma promoção para ser líder, porque precisava entender mais sobre pessoas e ele não me via como alguém que poderia cuidar de pessoas. E isso foi um puta conselho, dado de uma forma bem ruim, mas foi um puta conselho porque eu fui atrás de entender sobre gente, sobre pessoas, sobre comunicação, sobre liderança, sobre as ciências humanas. Isso me transformou completamente a pessoa que eu sou e permitiu chegar aonde eu cheguei hoje. Eu tive um outro líder que ele falou que a vida precisa de pausas, né? Esse foi um conselho bem mais gentil, né? Mas foi o Antônio Carlos, ele era presidente da Divicom. Ele falou que a vida precisa de pausas e eu carrego esse setor, tanto que hoje minha ambição é ter 60 dias de férias e não um outro bem caro, né, por aí, né, físico, bem material. Então isso é um conselho que eu carrego até hoje, com certeza. Teve um outro grande amigo, Bob O'Hain, né, tá hoje nos Estados Unidos, marido da Bia Granja, grande amiga minha também. Então, eu estou conversando com o Bob, que as coisas estavam meio bagunçadas na minha vida, né. O Bob me deu um monte de bons conselhos naquele dia, mas ele falou uma coisa que eu carrego até hoje, né? Que eu era um cara bem técnico, um cara bem nerd, eu era um cara muito atrelado ao conteúdo e pouco à forma. E aprender a lidar com a forma também das coisas. Então, assim, como eu vou entregar, de que forma eu vou entregar esse conteúdo? Sim. Isso fez muita diferença na forma como o que eu faço alcança as pessoas. Sabe? Então eu estou constantemente buscando novas formas. Então, vamos fazer um podcast, falar sobre isso, vamos escrever um livro sobre isso, vamos fazer um curso sobre isso. Então não é só o tipo de mídia, né? Mas é como que vai ser esse livro. Meu primeiro livro, eu gosto muito dele, esse primeiro livro impresso, essa transformação digital, é o primeiro livro 100% meu, né? Tem outros livros aqui que eu colaborei, mas esse é o livro meu de ponta a ponta, né? Que ele é um livro ainda muito técnico. Ele é muito bom, mas ele é muito técnico. E eu estou trabalhando agora, começando a trabalhar num outro livro, que eu quero que ele seja mais humano. Então isso tem a ver com a forma. Então, até hoje é uma reflexão que eu trago comigo e que eu penso, eu tenho que fazer algo novo, né? Isso tem que ser de uma forma nova. Eu tenho um livro que é só digital hoje, que ele já tem uma forma melhor, que é o ChatGPT do zero aos prompts avançados, está estourando de vender na Amazon, está por R$ 1,99, porque não é para ganhar dinheiro, é para mais gente ter acesso à engenharia de prompt, né? Boa. Então, é um conselho que me ajuda na minha missão, cara, se eu quero transformar a vida das pessoas através da educação, esse conhecimento precisa chegar para elas de uma forma que faça sentido para elas. Então eu tenho que seduzi-las, tem que gerar interesse, tem que gerar engajamento, acessível, né? Então pensar na forma foi um conselho muito bom que o Bob me deu.
Maravilha, cara, maravilha. Ney, eu sei que seu tempo é super escasso, te agradeço super estar aqui. A gente está se encaminhando para o final, tenho mais 2 perguntas. Vamos lá. E agora eu quero continuar na vertente de conselhos, mas que conselho você daria para quem está começando agora, ou quem tem um pouquinho de tempo de janela, sei lá, um cara que não é muito sênior já, mas está galgando esses espaços, conseguir navegar minimamente ali entre tecnologia, criatividade e negócios, sem ter essa piração que a gente viu que acontece no nosso mundo? Eu acho que tem um conselho, uma forma de eu enxergar a carreira que serve, acho que, para os dois, tanto para quem está começando quanto para quem está mais na frente já, que é olhar menos a sua carreira como profissões e mais como habilidades. E pensar o seguinte: quais habilidades eu tenho hoje? Das profissões que eu gostaria de exercer, que elas estão disponíveis no momento, que habilidades essas profissões precisam? E aí você consegue ser, se você está começando, pensando em ser mais prático, dessas que eu gostaria de ingressar, comparando as habilidades que eu tenho com o que precisa, qual que falta menos? Ou seja, o que eu consigo alcançar mais rápido. Então vou adicionar essas habilidades aqui no meu repertório e vou me aventurar por aqui. E entender que você é esse conjunto de habilidades. Pois amanhã você quer, cansei aqui, já consegui pagar meus boletos, comecei a criar minha primeira experiência, queria trocar de profissão. Cara, não é uma profissão completamente nova, é um conjunto de habilidades que você vai adicionar. E para quem já está mais sênior, às vezes você adiciona 1, 2 habilidades e você já muda. Por exemplo, você é de dados, adiciona recursos humanos, você vira people analytics. Você é de recursos humanos, adiciona dados, você vira people analytics. Então, você adicionou a disciplina de dados, ou a disciplina de pessoas, de recursos humanos, você já se habilitou para um cargo diferente. Então, óbvio que algumas dessas profissões são muito próximas uma da outra, né? E aí 1, 2 habilidades eu já pulo de profissão. Então, essa coisa de que eu tô preso numa profissão, numa carreira, e é muito difícil sair, é muito difícil inovar. Quando você pensa em tijolinhos, em habilidades, eu vou incorporando essas habilidades, você consegue fazer isso gradativamente. Quer dizer, onde você está hoje, que habilidades permitiriam você ser um profissional melhor? E muitas vezes essas mesmas habilidades vão começar a abrir outras oportunidades. Bom. Então, começar a entender da sua profissão quais se desdobram, quais estão próximas, né? Pensar como uma constelação o universo de profissões. Quais são as constelações mais próximas que você está a 1, 2 habilidades de distância? E porque você pode incorporar essas habilidades para crescer na profissão corrente e, ao mesmo tempo, se habilitar para uma próxima. E aí você começa a investir na sua carreira de uma forma mais holística, mais aberta, né? menos determinística. Né? Então, acho que ter essa clareza de que você pode ser muitas coisas na vida e não é reaprendendo profissões do zero que você faz as transições. É adicionando novas habilidades, né? Novas skills no seu repertório. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Ney, para fechar, o que é sucesso para você, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Essa pergunta eu deixo para todos os convidados como última do nosso bate-papo. Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, para mim é uma única definição de sucesso, porque essas 2 dimensões estão interconectadas na nossa vida, né? Acho que você tem que profissionalmente fazer algo que tem impacto no mundo, que faz a sua vida, você faz você sentir orgulho na sua vida pessoal. Então, sucesso para mim é você ter tempo para fazer o que você gosta. E profissionalmente, eu quero ser remunerado o suficiente para que eu possa separar esse tempo para viver. Pessoalmente, se eu não tenho tempo para fazer o que eu gosto, de estar com as pessoas que eu amo, eu não sou bem-sucedido. Então, não é quantas posses você tem, é quanto tempo você tem para fazer o que você ama com as pessoas que você ama. Isso é sucesso para mim. Meu Deus, cara, que coisa linda. Vou pôr essa frase num quadro. É uma definição bem pessoal, que eu gostaria que fosse uma definição mais ampla e restrita. Eu convivi com muita gente que tinha outras definições de sucesso e eu nunca senti que
fazia sentido para mim muitas dessas definições, e quando eu fui investigar o que verdadeiramente me fazia feliz, eu percebi, cara, é fazer o que eu gosto com as pessoas que eu gosto, eu preciso de tempo. Então, meu método de sucesso vai ser separar tempo para minha vida, ter tempo disponível para viver. Maravilhoso, cara, que fechamento lindo. Ney, muito obrigado por essa masterclass que a gente teve aqui hoje. Daria para a gente ficar conversando mais 2 horas, mas eu agradeço o seu tempo, sua generosidade, a abertura da sua agenda. Muito sucesso, espero te rever em breve. Obrigado mesmo, valeu. Obrigado, meu caro, um abração. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Maravilhoso esse papo com o Internei, o grande Ednei Souza aí, um dos fenômenos da internet no Brasil. Ajudou a galgar muito do que a gente sabe hoje de marketing digital e tecnologia. Muito tempo de janela, um profissional super experiente. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu esse dia de hoje aqui, esse Reflexões Criativas em Entrevista. Obrigado pela audiência de todo mundo. Quero deixar alguns recados, pedir para que vocês deem um joinha nesse vídeo aqui, dá um like para ajudar na expansão desse conteúdo, se inscreve no canal, segue lá o Reflexões também no Spotify, só seguir a playlist, o nosso podcast também está lá. Seguir a newsletter no LinkedIn para quem não segue ainda e deixar mais 2 recados. O outro é falar sobre o e-book de criatividade, Atitude Criativa, baseado na obra do Rick Rubin, O Ato Criativo, um grande produtor musical, muitos conhecem. Esse e-book fiz um grande resumo dele com 28 capítulos, super condensado, com exemplos práticos, citações do livro também. E convidá-los também para conhecer o nosso livro e projeto Marketing Estoico, integrando sabedoria antiga às estratégias modernas. É um livro que eu estou escrevendo em parceria com um professor amigo meu, Christian Petrini. O endereço do site é www.marketingstóico.com.br e o Instagram é @marketingstóico. Segue a gente, tem muito conteúdo a vir pela frente. Obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final. Nos vemos na próxima. Valeu, um abraço, tchau!